Pessoal do sétimo ano, eu tô gravando essa videoaula pra gente falar do tema da segunda semana, né, do volume 2 aí dos PETs. Bom, antes de já entrar no tema da aula, eu vou falar para vocês, fazer uma crítica sobre esses materiais do PET. Eu fiz essa crítica em outras turmas também, por exemplo, sexto ano, aconteceu a mesma coisa, que é a falta de organização na estrutura desse material, na sequência, por exemplo, que seguem das matérias, dos temas que eles estão disponibilizando ali. Por exemplo, na primeira semana com vocês, a gente viu a questão de sociedade de consumo e meio ambiente, correto? Essa semana a gente já vai falar sobre trabalho formal e trabalho informal. Não significa que trabalho formal e trabalho informal não sejam matérias importantes a serem vistas, são de suma importância, é muito importante. Mas é, não, a gente tem que seguir uma sequência lógica aí das matérias, né? Elas têm uma sequência lógica e eles não seguem isso. Então, uma crítica que eu faço para vocês, a vocês, né, desse material, infelizmente a gente tem que seguir ele porque, né, no momento agora é o que a gente tem para seguir. Por exemplo, se a gente tivesse sala de aula, o livro didático, acontece isso às vezes com o livro didático, mas se o livro didático faz isso, é, eu pulo aquela matéria e dou a sequência que eu estava fazendo com vocês, mas aqui a gente não tem essa escolha, né? Então vamos falar dessa matéria aí da segunda semana, que é importante, mas não era para estar sendo na sequência, não está seguindo uma sequência, né? Então vocês já podem se atentar a isso, sempre vai acontecer isso. Às vezes uma semana a gente está falando um assunto, na outra semana fala outro assunto completamente distinto. Então isso vai acontecer muito. Então vamos lá falar do tema da segunda semana, né? Só fiz esse adendo aí para vocês saberem por que essa mudança brusca, assim, né? De matérias, de temas. Bom, a segunda semana, a gente fala do trabalho formal e trabalho informal. Você já deve ter visto falar isso muito na televisão e tudo mais. Inclusive o trabalho informal ele vem crescendo muito nos últimos anos, né? No nosso país, demais. Qual que é a diferença do trabalho informal para o trabalho formal? O trabalho formal, no trabalho formal, a pessoa ela vai ter todas os itens, os requisitos para aquele trabalho, os requisitos legais que eu falo. Por exemplo, os direitos trabalhistas, né? Todos eles, os direitos trabalhistas, férias, 13º, é, é, se, auxílio-doença e por aí vai. São vários os direitos trabalhistas. Essa pessoa no trabalho formal, ela está registrada, por exemplo, o governo, né, o poder público, ele tem como saber onde que aquela pessoa está registrada, o que que ela faz, porque ela está no registro ali. Já o trabalho informal, não. O trabalho informal não tem essas características de leis trabalhistas, né? As pessoas não vão ter esses direitos trabalhistas assegurados, nem férias, nem 13º, nem auxílio-doença, nada disso é assegurado pelo trabalho formal. Pode acontecer dele conseguir com uma negociação que é muito rara com o patrão, né, com o empregador, mas isso é muito raro, né? O trabalho formal também, às vezes nem é a pessoa própria que faz aquele serviço, então ela nem tem um empregador. Então, a grande diferença é essa, do trabalho informal para o formal. O trabalho formal, ele tem o trabalhador, ele tem todos esses direitos trabalhistas assegurados por lei, né? Ele tem a carteira assinada e tudo mais. Então, por lei, ele tem direito a todos esses essas leis trabalhistas, né? Férias, 13º, auxílio-doença e vários outros. E já o trabalho informal, ele não é registrado, a pessoa não tem o registro, não tem a chamada carteira assinada e não tem assegurado por lei nenhum direito trabalhista assegurado, porque ele não está nem registrado, né? Então, ele não tem a garantia de receber 13º, férias, auxílio doença e por aí vai. Bom, por que
esse trabalho informal cresceu tanto então, já que ele não tem os direitos trabalhistas estão assegurados, já que se a gente for olhar, ele acaba para o trabalhador, né, de maneira geral, ele acaba sendo pior do que o trabalho formal. Muito por causa da questão do desemprego, gente, né? As pessoas não têm onde serem empregadas, né? As vagas de emprego não têm emprego suficiente, né? Até tem emprego suficiente, mas as pessoas não conseguem ser empregadas no trabalho formal. E aí essas pessoas elas vão para esse trabalho informal, porque foi a saída que elas encontraram, né? Ou vão trabalhar, é, vão ter empregadores, né? Vão ter patrões nesse trabalho informal, que é pior ainda, que aí geralmente quando a pessoa está no trabalho informal, mas que ela própria ela estabelece aquele trabalho informal, a lucratividade dela tende a ser um pouco maior. Agora, quando ela trabalha, né, para alguém dentro desse trabalho informal, aí a coisa tende a ser um pouco pior, porque além dela não ter esses direitos trabalhistas assegurados, ela não tem muito lucro, porque ela está trabalhando para alguém, quem vai ter muito lucro é o patrão, é o empregador, né? Então ainda tem é pior ainda esses casos, né? E a gente tem também esse tipo de caso. Bom, falando de desemprego, né? A gente aí no texto aí desse patch 2 aí, da semana 2 aí, fala sobre dois tipos de desemprego. Vou explicar para vocês o que são os dois tipos de desemprego que existem. A gente tem o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Qual que é a diferença de um para o outro? O desemprego estrutural, gente, ele acontece através da evolução das estruturas, né? Do melhoramento, entre aspas, dessas estruturas. Por exemplo, o uso de máquinas. O uso de máquinas, ele não substitui a mão de obra, né, humana, da força humana. Então, ele gera um desemprego estrutural, porque a máquina ocupou o espaço do trabalhador ali, né? Ou, às vezes, a máquina ela tem que ser operada também por alguém, só que para operar aquela máquina, né, para fazer aquele serviço específico, a pessoa tem que ter uma qualificação, tem que ter um estudo, tudo mais para conseguir estar ali naquele emprego. E às vezes ela não tem. E então ela vai para o desemprego, né? Então ela vai para o desemprego ou porque a máquina ou a tecnologia em si tomou o serviço dela ou porque ela não está capacitada para operar, né, aquela tecnologia. Bom, esse é o desemprego estrutural, ou seja, da revolução, do melhoramento tecnológico das estruturas, né? Ele acontece muito nos países a partir do momento que eles entram em desenvolvimento, que eles começam a entrar em desenvolvimento, porque boa parcela da população desses países não está preparada para esse desenvolvimento tecnológico, então isso causa um desemprego muito grande, né? Esse é o desemprego estrutural. Só que a gente também tem o desemprego conjuntural, que aí é da conjuntura. Esse desemprego conjuntural, já o conjuntural não, o conjuntural é por causa da conjuntura, né? Ele acontece geralmente por causa de uma crise econômica, então aí já não é por causa de evolução tecnológica, nada disso. É uma crise econômica que faz com que os empregos diminuam, né? E o desemprego aumente, né? Essa crise econômica pode ser interna, pode ser externa, pode ser mundial. A gente já viveu ao longo dos anos algumas crises econômicas mundiais que causaram desemprego no mundo inteiro, né? A gente pode citar alguns. A gente tem a crise de 29, né? A gente teve a crise agora no 2008, 2010. O nosso país, nos últimos anos, tem vivido uma crise econômica muito grande, que gera esse desemprego. Agora, gente, atualmente, a pandemia, né? A pandemia aí vai ser uma crise mundial. A pandemia, além de ser uma crise seríssima de saúde, porque milhões de pessoas já morreram por causa da pandemia, né? Além disso, ela causa uma crise econômica. Ela está causando e vai causar
até por alguns anos, até conseguir se recuperar disso, uma crise econômica mundial, a pandemia. Então a pandemia ela vai gerar esse desemprego. Já está gerando, né? Já está gerando. Muita gente já está desempregada por causa da pandemia e ela vai gerar ao longo dos anos esse desemprego conjuntural, é da conjuntura, né? Porque o que está se passando ali naquele momento, ok? Esse desemprego conjuntural ele tende a diminuir, né? Os empregos tendem a voltar quando acaba essa crise, por exemplo, quando os países conseguirem se recuperar da crise que a pandemia deixou, por exemplo, eles tendem a gerar emprego novamente, entendeu? Então essa é a diferença do desemprego estrutural para conjuntural, ok? Só para finalizar, gente, falando, já que a gente está falando dessa matéria, algo que está atual, né? A gente falou de trabalho informal e trabalho formal. Não sei se vocês viram, né? Essa semana surgiu uma greve dos trabalhadores de aplicativo. Aqui na nossa cidade não é muito comum isso, porque é uma cidade pequena, mas na cidade grande surgiu muito a ideia de aplicativos para comida e por aí vai, né? Você liga, digita ali do sistema ali de sua casa, liga e pede a comida no delivery, né? E os trabalhadores eles entregam, né? Os iFoods, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Surgiu uma greve essa semana desses trabalhadores, porque esses trabalhadores eles estão dentro desse trabalho informal, né? Surgiu-se uma ideia de que eles são empreendedores, né? Mas na verdade, de empreendedor eles não tinham nada, porque a lucratividade deles é baixíssima, o salário baixíssimo, nenhum direito trabalhista assegurado. Eles estão sofrendo muito com acidente e tudo mais por causa da rapidez que eles têm que fazer as entregas e tudo mais. Então eles entraram em greve essa semana. Só para vocês terem ideia de como é esse trabalho informal aí, né? Como ele não tem muita garantia pra pessoa que o faz, né? Eu vou citar para vocês que aqui fala também alguns tipos de trabalhos informais. Vendedor de porta em porta, ambulantes, camelôs, autônomos, catador de material reciclável, motorista de aplicativo, que é esse aí que eu falei, que entrou em greve essa semana, inclusive. Se vocês não viram, observem aí para vocês verem. Uma greve grande, né? Gigantesca. Feirantes, então por aí vai. Gente, o trabalhador informal ele tem muito menos não, ele não vai ter nenhum direito trabalhista assegurado por lei. Ele tende, na maioria dos casos, uma lucratividade menor, inclusive eu estou falando desses motoristas de aplicativo aí, que entraram em greve essa semana. Mas tem os casos das pessoas que se deram bem, conseguiram uma lucratividade grande dentro desse serviço e às vezes até maior do que no trabalho formal que ela tinha, entendeu? Né? Vamos citar aí, vamos supor, às vezes um cara que virou um vendedor de porta em porta, um camelô, um ambulante, ele conseguiu obter muito mais êxito na vida dele, em questão de lucro e tudo mais, do que no trabalho formal que ele tinha antes, né? Então, nem sempre é ruim, né? Mas, assim, na maioria dos casos é ruim, porque, para começar, eles não vão ter esses direitos trabalhistas assegurados. Por exemplo, todo trabalhador informal, se ele adoecer, por exemplo, o motorista de aplicativo, se ele se acidentar, o tempo que ele vai ficar parado, ele não recebe nada, porque ele não tem nada de auxílio doença, nem nada segurado para ele, não. Ele não está nem registrado, então é bem complicado essa questão do trabalho informal, ok? Então é isso, né? Façam as atividades aí da segunda semana.